palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Recebamos a palavra do Senhor em nossos corações, que você possa estar ouvindo, meditando e praticando a palavra do Senhor. O nosso texto hoje está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Em seu capítulo 39, vamos ler apenas os versos 20 a 23, ainda que nós vamos usar outros versículos. Gênesis 39, 20 a 23. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Deus de amor, de graça, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz, o Teu ensino, Senhor. Esvazia-nos e prepara-nos para receber a semente, Deus, em nossos corações. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com brasa viva do Seu altar. Fala, Deus, meu Senhor, estamos prontos ao Teu mandar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, a nossa mensagem de hoje tem como tema as marcas na vida de quem Deus é com ele. Vamos conhecer um pouco da história de José, filho de Jacó. Ele tinha 17 anos, como está no capítulo 37, 1, quando tudo começou. E ainda no capítulo 37, verso 5, é quando José tem um sonho. Saiba, amado, que você sonha o sonho de Deus e ainda assim querem matá-lo. Está lá no verso 37, 18 a 20. Saiba também, se você tem um sonho de Deus, saiba que Deus é com você. Se você está passando grandes desafios, precisa saber que Deus é contigo. Muitas vezes perguntamos, ou dizemos para nós mesmos, o que é melhor, dizer que eu sou com Deus ou saber que Deus é comigo? Você quer saber se Deus é contigo? Deus quer falar então ao teu coração, Deus quer mostrar como Ele está contigo através da vida de José. Vamos extrair tudo da palavra de Deus, como nós fazemos costumeiramente. Aquele que Deus é com ele, ele vem a ter prosperidade. Está lá no verso 39, 1 a 2. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Amados, é impossível quando Deus está conosco que não tenhamos, amados irmãos, prosperidade em nossas vidas, seja ela financeira ou espiritual.
A história de José é magnífica, linda demais. Quando você tiver a oportunidade, leia a história toda. Quando os irmãos tiveram ciúme de José e intentaram matá-lo, jogaram ele num poço e ficaram a discutir a condição de tirar a vida dele. Estavam então passando por uma providência de Deus, uma caravana dos ismaelitas. Então Judá disse: não façamos, não matemos o nosso irmão, vamos vendê-lo para esta caravana. Então José foi vendido e foi para o Egito, que a caravana dos ismaelitas o venderam, e lá então José começou a prosperar. Aquele que Deus é com ele, ele vem a ter prosperidade. Aquele que Deus é com ele, as pessoas comprovam que Deus é com ele. Capítulo 39, verso 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, está dito na palavra, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. As pessoas comprovam quando Deus é conosco, amados. Potifar viu da forma dele viver, fazer as coisas, da forma dele decidir, da forma dele orar, buscando ao Senhor. Queremos que Deus seja conosco, queremos ter prosperidade, queremos que as pessoas comprovem que Ele é conosco. Nós precisamos buscar o Senhor, estar perto do Senhor, ter procedimento, ter atitudes, amados. Terceiro, aquele que Deus é com ele, o lugar onde ele está é abençoado por amor a ele. Verso 5. E desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo, o que ele tinha, tanto em casa como no campo. É maravilhosa esta marca do Senhor quando Ele é conosco, né? O lugar onde Ele está é abençoada por amor a Ele, pelo próprio Deus. Oi, amados, como é bom a gente saber que Deus nos ama. Mas melhor ainda é experimentar os benefícios desse amor em nossas vidas. José estava no lugar inóspito, longe da sua terra, vendido pelos seus irmãos. E Deus era com ele, porque tinha amor por ele. Sinta o amor de Deus em seu coração, amado, em sua vida. Talvez antes de pedir qualquer coisa, nós devemos experimentar e receber este amor de Deus em nossas vidas, na bendita salvação de Cristo Jesus, na pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. Aquele que Deus é com ele é tentado muitas vezes em sua carne. Está lá nos versos 7 a 10. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, se recusou e disse à mulher do seu senhor: ele tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dava a ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Aquele que Deus é com ele é tentado, amados. E às vezes, numa situação muito difícil, né, de dizer que não, a mulher do Potifar deveria ser muito bonita, e estava tudo bem, porque Deus fazia ele prosperar. E ela teve um olho, pessoas às vezes têm olho nas nossas vidas,
não querem nos ajudar, mas querem nos impedir. E o texto sagrado diz que ela, por diversas vezes, ou melhor, ela todos os dias o tentava, oferecendo a ele o seu próprio corpo e convidando-o para deitar-se com ela. Mas aquele que Deus está com ele, disse: não, não, como eu faria isso ao meu Deus? Ele diz no texto: como eu faria? Se Deus é contigo, por que que nós vamos decepcioná-lo? Por que que nós vamos magoá-lo, entristecê-lo? Ele não poderia tocar, porque o seu senhor, Potifar, já havia limitado a única coisa para ele não tocar. Se fortaleça, meu irmão, minha irmã. Seja perseverante nas coisas que teus olhos cobiçam, mas que Deus não te permite que você as experimente, porque Deus é contigo. Aquele que Deus é com ele tem consciência do pecado contra Deus. Continuamos em Gênesis 39, e agora o verso 9. Ele é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque tu, mulher, poderia me dar ou me fazer pecar contra Deus. Nada pode nos fazer pecar contra Deus. Das coisas que as situações em que nós vivemos, trabalhamos, seja no trabalho, seja na igreja, concedidos por Deus. Aquele a quem Deus é com ele, não troca sua presença por qualquer outra coisa. Ele foge de tudo que o afasta da presença de Deus, como também o fez com a mulher de Potifar. Ele largou-se: não quero, não posso. Devemos proceder da mesma forma se Deus é conosco, se Deus é contigo. Abandonar o mal, amados. Correr da presença, do convite que muitas vezes nos são impostos e aparentemente convidativos, motivadores. Cheios, às vezes, de coisas naturais que o mundo pode oferecer. Ela tentou, mas ele a despediu, afastou-se dela com determinação, porque Deus era com ele. Aquele a quem Deus é com ele, amigos passam a inimigos pela mentira de outros, como está nos versos 19 e 20. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira fez o seu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José a tomou e a lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou na prisão. Pela sua verdade, pela sua fidelidade a Deus, pela mentira da mulher do Potifar, aqueles a quem Deus chama, eles são colocados na cadeia, eles são presos pela sua fé. É isso que você está escutando. Como foi com Daniel, que poderia viver, né? O rei disse para ele: se você agora se ajoelhar, se prostrar a essa estátua que eu mandei construir, você ficará livre. E ele disse: ficas tu sabendo, ó rei, se Deus quiser me livrar, eu fará, mas se ele não fará, eu não me ajoelharei, porque Deus era com Daniel. E os leões não conseguiram comê-lo, porque Deus, que era com ele, permaneceu na dificuldade, na luta, lá aonde estava, naquela cova dos leões. De igual forma, Deus também foi com José naquela cadeia. Porque o texto diz que tudo que José fazia prosperava. Amados, não importa onde ele esteja ou o que eles façam, Deus é e sempre será com ele. Verso 39, 21 a 23. E nós estamos terminando. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere,
E ele fazia tudo quanto se devia fazer. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Que seja assim, que Deus seja contigo. Mas nós temos que ter uma atitude, uma decisão, temos que ter uma posição contra o mal, contra os convites que vão ferir o coração de Deus. Seja assim, amados. Seja firme naquilo que Deus estabeleceu para você fazer. Mesmo na cadeia, Deus fez prosperar a José, seu filho. A história é linda, teve um sonho e o faraó o chama para discernir o sonho e só ele é que consegue discernir o sonho. E aquele que anda com Deus, por fim, Deus o colocou como o homem mais poderoso de toda a terra. Deus é maravilhoso. Deus não somente é conosco, mas nos protege, nos guia, nos prova, amados, nos prova, para que sejamos melhor aperfeiçoados. Que seja assim na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, maravilhoso Deus. Oh Deus, como é bom saber que tu é conosco, não importa o que tu faças. É para ter um propósito, como foi na vida de José. Ele precisava ser preso, passar por aquela tentação, revelar aqueles sonhos, até se apresentar ao faraó. Visita agora os teus filhos, as tuas filhas, Senhor. Se queremos a presença de Deus, se queremos ser usados por Deus, temos também que ser preparados, conduzidos e provados por Deus. Oh Pai, obrigado por tudo isso. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Hoje e sempre. Amém e amém.